Olá, tudo bom? Como é que tá os meus ouvintes? Como é que tá os meus seguidores? Como é que tá os meus amigos, meus companheiros, meus colegas de trabalho, enfim, todas as pessoas que me conhecem por esse Brasilzão lá fora. Gostaria de, neste momento, estar conversando com vocês, batendo aqui um papo, de uma maneira meio informal, né? Só para dizer para vocês o seguinte, que eu, apesar de todas essas consequências que tem acontecido pelo mundo nos últimos tempos, né? A gente está marchando aqui, a gente está vivendo uma vida, né, tranquila, em paz, graças a Deus, né? Depois de tantos comentários, de tantas politicais, de tanto tipo de coisa que tem acontecido nesses últimos dias aqui na Terra, né? Mas tudo isso faz parte, né, do nosso dia a dia. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte, meus amigos, companheiros e pessoas que estão me ouvindo. O ser humano está sempre exposto a passar exatamente por esse tipo de coisa. Hoje nós vivemos uma vida sossegada, as nações da Terra hoje vivem uma vida sossegada, né? Os países, a maior parte deles, né, com suas autonomias políticas, né, com seus sistemas democráticos, outras vezes não democráticos, né, meio ditatorial, alguma coisa dessa natureza. Mas enfim, vive em paz, né? Se você olhar há uns tempos atrás, na época dos impérios, né, principalmente aí até o ano de 1800 e qualquer coisa aí, né, até por aí ainda predominava muito aí do imperialismo por aí afora do mundo, né, com os países principais como a Inglaterra, como a França, né, Portugal, Espanha, né, esses países ainda que gostavam de fazer suas viagens aí, né, mercantes aí pelo mundo inteiro, descobrindo colônias e cada lugar que passava ia levando consigo, né, toda a riqueza geralmente das nações desse lugar, porque o ouro e a prata e todo tipo de riquezas minerais, esse tipo de diamante, essas coisas, joias, enfim, de modo geral, e as riquezas naturais que existiam, como aqui no Brasil, por exemplo, nós temos muito relato da perca, né, do pau-brasil, né, principalmente na época lá que foi tirado muito, explorado aqui para levar para fora, né, que hoje em dia garanto que aí na maioria desses palcos no mundo por aí vai se encontrar muitas obras ainda construídas aí com o pau-brasil, né? Mas enfim, eu quero dizer o seguinte, que essas nações, eles viviam sempre em conflito, né? Tentando guerrear um com outros aí, fazendo suas guerras internas, externas, politicamente entre familiares, né, principalmente, né? Uma das coisas que me chama muita atenção, né, durante todo o período assim que eu tenho estudado, né, a respeito da locomoção, assim, principalmente do Império Romano, né? Foi o último dos grandes impérios aqui da Terra aí que se manifestou, né? Porque na realidade nós tivemos os otomanos, tivemos turcos, tivemos, enfim, né? Esses impérios aí que por último aí, né? Eles tentaram de alguma maneira, né? Se estabelecer, mas não tiveram a força como teve o Império Romano na época, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que você olhando para os tempos bíblicos, né, principalmente lá na época lá do reinado, né, de Israel, quando começou, né, porque Israel no começo, na realidade, você sabe que ele não existia, existia um povo que era um povo comum, né, antes de Abraão era um povo comum em toda a terra, não existia gentil, não existia nação nenhuma, não existia judeu, né, não existia nada disso aí. O que existia era só apenas gente, pessoa, nação, né? Foi o que aconteceu em Babilônia, por exemplo, lá quando todo mundo falava a mesma língua e Deus, né, vendo que os homens entre si não se entendiam, né, e cada um queria ali ficar fazendo as suas coisas por conta própria, né, e começou aí a praticar até a idolatria, porque surgiu ali exatamente com Herodes, né, que é o primeiro homem a querer ser grande na terra lá, que foi o que resolveu ali reinar sobre todos os demais, né, os irmãos, digamos assim, deles que estavam ali na época. E foi onde ele se tornou um grande guerreiro, né, idolatrado pelo povo. Então ele era um grande deus para eles na época, né? E ele disse, olha, já que é assim, eu vou construir essa torre, fez toda aquela movimentação e Deus viu todo esse movimento aí e resolveu castigá-los, né?
Aí o castigo que Deus deu para ele foi um castigo menor, né? Foi um castigo só simplesmente para quê? Porque Deus tinha um plano de povoar a terra, né? Porque sabia que a terra era grande, né? Essas Américas, né? Que hoje existe aqui, América Central, né? América Latina, América do Norte, né? Enfim, então, esses países aí foram tudo colonizados aí por volta de 1500, 1600 qualquer coisa, 1800, né, que foi a época mais que 1800 e pouco aí, veio a independência dos Estados Unidos, enfim, de tantos outros países aí que os europeus invadiram na época ali a região do Canadá, Estados Unidos, México, enfim, esses países para lá, né, entre os espanhóis e o resultado de tudo isso aí, o que que foi? As nações que aqui existiam na época lá, que eram os Incas e os Maia, né, foram totalmente destruídos, né, por essas outras nações invasoras aí, no caso dos espanhóis especificamente, né, que foram os caras que mais fizeram atrocidade aqui nas Américas, foi exatamente os espanhóis, né, que levaram consigo toda a riqueza, porque hoje em dia eles, por exemplo, se consideram assim como um país rico, desenvolvido, primeiro mundo, isso, aquilo, outro, mas sabendo que eles, primeiramente, eles fizeram aqui nas Américas, né, toda a destruição das coisas, levando toda a riqueza do povo daí para lá, né, escravizando o pessoal, matando, destruindo, fazendo todas as coisas. A mesma coisa também durante o Brasil. A única sorte nossa do Brasil é que o imperador, né, o regente lá na época, lá resolveu, né, proclamar a república, a independência do Brasil aqui, foi a nossa felicidade, né, porque se ele tivesse revelado também na época lá e ido embora lá para Portugal, levando novamente consigo lá, então que eles queriam, né, que o Brasil continuasse colônia, né, de Portugal, mas aí o imperador resolveu fazer essa graça para os brasileiros, né, para nós, e graças a Deus que hoje nós estamos aqui também. Então você veja, quando a gente começa a falar a respeito desses assuntos assim, se não é interessante analisar uma coisa, por exemplo, você veja o que aconteceu, por exemplo, no Brasil, dentro do próprio Brasil, na época da colonização, né, na época que o Brasil começou a ser colonizado, as primeiras capitanias hereditárias que surgiram foram exatamente aonde? No Nordeste, o estado de Pernambuco, de Alagoas, Bahia, né, que foi o início da capital lá, né? Porto Seguro lá, que eles ficaram ali durante uns tempos comandando o país por ali. Depois os bandeirantes, quando vieram aqui para São Paulo, começaram a fazer esses movimentos dos bandeirantes aí, explorar as terras aí da região norte aí, principalmente, né, centro-oeste, região norte aí, que foram explorados por esses bandeirantes também na época, né? E juntamente com esses caras aí vinha um grupo, né, de pessoas que ao mesmo tempo que ia se estabelecendo na região, ia formando vila, ia formando cidadezinha, povoados, e aí o Brasil acabou virando o que virou. Mas uma coisa eu tenho a comentar a respeito disso aí, foi exatamente o Nordeste, a região Nordeste durante aí aproximadamente um período aí de mais de 200 anos aí, chegou aproximadamente quase uns 300 anos por aí, né? Até o ano de 1800 e qualquer coisa lá, era muito explorado, né? Aí o desenvolvimento para cá, para a região sudeste, veio se dar exatamente a partir do século XIX aí, né? No caso aí 1900 e qualquer coisa, 1800 e qualquer coisa, né? É por aí que começou, né? O desenvolvimento mais aí, principalmente na época do desenvolvimento do café aqui em São Paulo, né? E nessa região aqui da região sudeste, né? Minas Gerais e as minas de ouro e todo tipo de coisa que existia aí nas cidades mineiras aí de Mariana, Ouro Preto, enfim, essas cidades todas que acabaram se transformando em cidades hoje históricas, né? Mas o que acontece é o seguinte, deixa eu fazer o comentário. Quando na época da descoberta, né, do desenvolvimento do café aqui em São Paulo, em Minas Gerais, essa região para cá que se mudaram para cá, o que que aconteceu? Aconteceu que o pessoal, todos que estavam ali, né, vivendo naquela região, os grandes latifundiários, os empresários, os usineiros e todas as pessoas vendo o desenvolvimento daqui da região do Sudeste, né, principalmente São Paulo, né, e Minas Gerais, né, Rio de Janeiro, né,
que aconteceu? Eles pegaram e acabaram trazendo suas riquezas, tudo que tinha para lá, né? Aqui para a região. E empobrecendo, deixando o Nordeste pobre lá, né? Então, se passaram todos esses anos aí, né? O Nordeste sendo explorado por eles, tiraram todas as riquezas que tinham conseguido lá na época e pegaram, viraram as costas, abandonaram e vieram para cá, né? Então, hoje em dia, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, são estados industrialmente desenvolvidos, né? E bem desenvolvidos, né? Depois aí começou aqui na região sul também, né? Começou as indústrias de eletrodoméstico, calçado, enfim, de indústria começou a desenvolver aqui no sul, né? Principalmente aqui nos estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul e Paraná. Aí que acontece? Aí essas pessoas que vieram para cá, para essas regiões, deixaram o Nordeste empobrecido. Aí hoje em dia, quando se tenta fazer alguma coisa pelo Nordeste lá, que o pessoal está reclamando lá, é agora mesmo, né? O único presidente do Brasil durante todos esses 520 anos aí que nós estamos aí, né, na história do Brasil, o único que fez alguma coisa, que tentou fazer alguma coisa realmente pelos nordestinos foi exatamente quem? O presidente Lula, que aí está pela terceira vez no governo, né? Então, o nordestino, eles praticamente eles tomam conta assim de cada estado brasileiro que você for aqui, você vai achar um pernambucano, um baiano, um lagoano, um sergipano, são os guerreiros do Brasil que construíram praticamente esse país, né? São Paulo lá, a capital maior do nordestino que existe é São Paulo. Onde existe mais nordestino no Brasil é São Paulo, a capital de São Paulo, que é o lugar onde que tem é a maior capital, né? De nordestino é exatamente São Paulo, porque lá, se não for, por exemplo, o avô era, o bisavô era nordestino, né? Alguém é descendente, eles não querem ser, eles tentam fugir disso daí, né? Porque pergunta lá, eu lembro quando nos anos 70, por exemplo, quando eu vim trabalhar em São Paulo lá, as próprias nordestinas, né, que já seria um pouco preconceituoso, aí quando a gente, né, rapazinho, solteiro naquela época, andando pelas beiras da praia ali em Santos, né, que eu fiquei um bocado de tempo lá, fiquei 8 anos praticamente ali em São Paulo, São Bernardo e Santos e Cubatão, aquela região por ali, trabalhando ali, né, nas obras de construção civil. Toda vida eu trabalhei sempre em topografia, nunca fugi dessa área, né. Tentei sair uma vez, me dei mal pra caramba, voltei pra nunca mais, né, fiquei, eu acho que uns 8 meses trabalhando numa construção à parte, né, que não era topografia, mas foi só aquela vez mesmo, caí fora de volta para topografia, porque aí é serviço mole, serviço que não tem negócio de pegar muito pesado não, é uma coisa mais leve, né? Aí tudo bem. Aí o que acontece é o seguinte, aí eu passeando pelas rolas da praia lá de Santo, muito rapazinho, né, todo, né, arrumadinho, eu gostava de me arrumar bem, né, para aparecer, e as minhas era só que eu tinha um sistema comigo assim eu era muito pacato, muito parado da roça, assim, né? Muito quietão, não tinha muita atividade. As menininhas vinham, descia dos apartamentos, né? E vinha, sentava nos bancos, tentava conversar comigo. Eu morria de vergonha, né? Porque eu era um semi-analfabeto na época, não tinha estudo, e as meninas naquele tempo eu já sabia que todos, a maioria frequentavam os colégios bons, né? Falava inglês, né? Sabia falar love, essas coisas assim que a gente, né? É muito interessante a gente imaginar nisso daí, mas eu era garoto na época, né? Eu estava na minha, como diz assim, no início da minha toda juventude, todo o meu, né? Então era muito engraçado. Eu tinha um negócio assim, de inferioridade, preconceito de inferioridade, me sentia muito inferior demais às pessoas, sabia? Eu não conseguia me desenvolver muito, ter muito sucesso por causa disso, né? Apesar de que as meninas vinham, conversavam comigo, e me puxavam e queria que eu fosse com elas, passear, vamos ali, e eu ficava morrendo de vergonha e acabava não indo, né? Porque eu ficava com vergonha, eu falava, ai Deus meu, depois vão ficar sabendo aí que, né, que eu sou um peão de obra aí, que eu não sou ninguém. Mas que eu quero falar a respeito das nordestinas. Aí aquelas meninas nordestinas lá que a gente via, que era nordestina, aí a gente dava um pseuzinho pra elas, assim, e elas falavam assim na cara, sai pra lá, baiano, sai pra lá, baiano, vai pra lá, baiano. A gente sabia que elas eram de lá também, era da Bahia, de Pernambuco, lá em São Paulo, lá todo mundo, quando chegava eu tava comentando esses dias, lá em São Paulo, lá, chegou em São Paulo tinha que ser baiano, na época não tinha desse negócio.
Podia ser que eu ficava bravo, né? Baiano não, rapaz, eu sou pernambucano, mas não adiantava, quanto mais ficava bravo, mais que ele xingava, meu pai é baiano, baiano, baiano. E já no Rio de Janeiro é Paraíba, né? Ó, Paraíba, é Paraíba pra cá, Paraíba pra lá, os Paraíba, né? Você não vê aí esse mafioso que ultimamente também falou aí, falou mal do nordestino lá, e principalmente falando dos Paraíba, né? Esse Paraíba, né? Xingou os governadores lá de hoje, que é o nosso super-ministro do Supremo, Dino, xingou ele de Paraíba também, né? Esses Paraíba. Aí tudo bem, né? Nós somos Paraíba, mas estamos aí, ó, feliz da vida, né? Fazendo o progresso do país, de maneira que eu agora estou parado, estou em casa aposentadinho, graças a Deus, mas trabalhei 45 anos, tá? Para me aposentar, trabalhei 45 anos na obra de construção civil aí, carteira assinada, o tempo todo aí, graças a Deus, sempre fui um trabalhador, sempre fui uma pessoa que vivi a minhas custas, né, com o meu trabalho, com o meu suor. Quando os tempos que eu vivi na roça também, né? Aos 13 anos meu pai morreu, eu fiquei sendo o dono da casa, cuidando da minha família lá, dos meus irmãos menores, né, minha mãe, enquanto meus irmãos mais velhos tudo já tinha vindo embora para São Paulo, e eu fiquei lá. Mas o resultado disso daí é que estamos aí, ó, né? Se passou todos esses anos e a gente estamos aí, tranquilo. Então esse é um papo de fim de ano que eu estou querendo bater com vocês, falar com vocês aqui a respeito, mas eu queria declarar o seguinte, né? Voltando um pouquinho lá nos tempos passados lá bíblico, né? E aí nós vemos, por exemplo, aquelas nações, se você for analisar direitinho, por exemplo, as nações que existiam na época lá entre Israel, né, quando se tornou um povo independente, né? A partir de Abraão, ele foi escolhido, ele e sua família, aí a partir dali, quando Deus fez o pacto, só a partir de quando Deus fez o pacto com ele é que aí mudou totalmente, né? Porque enquanto ele estava incircunciso, não tinha circuncidado ainda, aí então eles não eram um povo comum, normal. E a partir do pacto que ele fez, né, ali com Abraão, né, com Ismael, que foi o primeiro, Ismael com 13 anos de idade, aí Deus fez o pacto, tá, e falou, não, esse não vai ser o teu herdeiro vai sair exatamente da tua entranha, e, né, era Sara da idade de 90 anos, né, e Abraão praticamente de 100 anos de idade, mas aí o que aconteceu foi que Deus abriu a madre dela, né, e mesmo com a velhice, ela teve o filho por nome de Isaac, né, então esse foi o pai de Jacó, né, de Isaú. Então nós vemos ali em volta de, né, quando eles começaram a se desenvolver por ali, as pessoas que existiam entre eles ali eram exatamente eles. Depois, com o passar dos tempos, aí foi surgindo outro grupo de pessoas, já exatamente os descendentes de Abraão, que cresceram, se multiplicaram na região, né? Tem os descendentes de Ló, que é no caso os amonitas e os moabitas, né? Que a gente vê muito esse tipo de gente ali que estava entre eles, mas tudo é descendente, tudo é da mesma família de Abraão, praticamente ali, né? É sobrinho, aí tem depois né, os filhos lá do Terã, que é Terã, que era o pai do Abraão, né, que tinha mais dois filhos, um morreu e o outro, né, continuou, né, no caso Naô e o Abraão. O resultado é isso daí, que nós temos aquelas nações, então praticamente eles praticamente todos os parentes, né, ali que viviam em voltas ali, né, exceto os cananitas lá, que são do descendente de Cão, né, que aí é outra descendência, né? Mas aí é o seguinte, né? Por falar em cão, aí a gente vê que toda a descendência africana lá, principalmente dos etíopes, Etiópia, né? Lá da África, lá e aqueles países lá de cima lá, tudo pertencia aos descendentes de cão, né? Praticamente. Até desceram e vieram para o Egito, na época lá das grandes guerras lá, dos grandes impérios egípcios lá, né? Foi muitas dinastias lá de faraó que viveram lá durante até a 17ª, 18ª, 19ª dinastia lá, que foi mais a época do Israel, mais ou menos entre a 17 e a 19 dinastia que eles estavam por ali, né? Então o que acontece é o seguinte, essas pessoas, quando retornaram de volta lá para ocupar as terras dos cananeus, lá que foi a terra prometida de Canaã, a terra que emanava leite e mel, eles chegaram a habitar aquelas populações lá, todinha lá daqueles cananeus, e a maioria daquele pessoal ali, que estava infiltrado naquelas terras, os edomitas, né? Enfim, que no caso seriam os descendentes de Isaú, seriam os descendentes
de toda aquela população do Ismael, que virou o ismaelita, por exemplo, os árabes hoje em dia são tudo descendentes, né? Todos os árabes, de modo geral aí, esse pessoal Ceiro, esse pessoal todinho, da maioria desses lugares por ali, a maioria é tudo descendente desse cara aí, chamado Ismael, né? Que é o descendente de Abraão. Porque eles não são herdeiros, o herdeiro fiel é exatamente a descendência de Jacó. São os israelitas, são os judeus, né? O judeu porque o Judá, ele herdou esse nome de judeu exatamente por causa de Judá, né? Que é a descendência que veio lá, o rei Davi. Então, a partir daí, eles, né? Ficaram sendo essa nação aí por nome de judeu. Já hebreu é dos descendentes do Heber, né? O Heber já é um dos filhos lá da descendência lá de Sem, né? Do semita lá, né? Porque os judeus, na realidade, são tudo da descendência de Sem, né? Do filho de Noé lá, né? Tem o Jafé, que seria no caso o outro lá, que a maioria dos gregos, aqueles outros caras para lá que habitavam à beira do mar lá, na época lá, que foram os povos bem desenvolvidos também, são descendentes desse pessoal que vieram formar aí esse grupo de, hoje em dia, espanhóis, né? De italiano, né? Esses tipos de gente aí, alemão, a maioria desse pessoal aí da região aí da Europa aí, tudo é descendente desse pessoal aí, né? Do Jafé, né? Tem o semita, né? Que também misturado juntamente com o judeu lá, de modo em geral, mas aí eles se distinguem um pouco um dos outros. Os árabes são um pouco diferentes dos. é, no caso aí, se falar de religião, então aí é que a coisa complica pra caramba, né? Porque negócio de sunitas e xiitas lá, né? Tudo é um grupo lá de pessoas aí que cada um procura ter as suas próprias leis. Todos eles querem ser filho de Abraão, ser herdeiro fiel do verdadeiro pai que é Abraão, né? Na realidade eles são, mas não são porque a Bíblia diz que somente os filhos de Israel, somente os filhos de Jacó são os herdeiros. Não adianta os outros quererem, os outros podem ser, né? Através de Jesus Cristo, ele deu esse direito. Se você aceitar Jesus, se você é um árabe, um turco, qualquer uma outra pessoa, hoje, se você aceitar Jesus Cristo, aquele que você recusaram na sua vida, porque a Bíblia diz, ele veio para os que eram seus e os seus não o aceitaram, mas todos os que aceitaram, Deus deu o poder de serem feitos filhos de Deus, amém? Então é isso aí. O que eu quero desejar para todos desde agora é um feliz ano novo, né? E que Deus possa estar no caminho de cada um de vocês, iluminando os passos de cada dia e vendo o que é justo, o que é fiel, o que é verdadeiro para a sua vida. Jesus não quer que ninguém se perca, mas que todos venham ao conhecimento da verdade, que todos venham a ter o direito da salvação. Eis que ele vai proclamar esta palavra, nós vemos até no último momento, quando for o momento, por exemplo, da grande tribulação, que os anjos estarão aqui na terra fazendo a colheita dos malignos, das pessoas difíceis, que está escrito lá nos evangelhos de São Mateus, lá, que primeiramente o Senhor é da ordem para que os anjos venham colher os mal, né? Eu estava comentando, eu tenho um comentário aí a respeito disso aí, que as pessoas estão fazendo a maldade hoje em dia, escrevendo as coisas ruins, fazendo o povo errar e pecar, mas vai ter o tempo deles. A Bíblia diz que esses vão ser os primeiros que vão ser colhidos quando os anjos vieram para buscar a igreja, para não ficarem aqui na terra, eles vão ser os primeiros a ser colhidos vivos e vai ser lançado dentro do lago de fogo com um falso profeta. Amém? É assim que está escrito na palavra, no Evangelho, vai acontecer. Então você pode ficar pecando, cometendo os seus erros, fazendo as suas coisas erradas, fazendo o povo pecar, fazendo o povo errar, mas saiba, porém, que você vai ser um dos, se você estiver vivo na vida do Senhor Jesus, os seus descendentes, os seus seguidores futuros, serão os primeiros que vão ser colhidos. A Bíblia diz que vão ser colhidos e lançados vivos no lago de fogo, junto com o diabo, né? E os seus seguidores, os seus anjos, né? O falso profeta que já estarão lá, né? Então é assim que diz a palavra do Senhor. E o Senhor Jesus, ele virá
para dar salvação a todos que querem. Então, quero dizer o seguinte: quando tiver tudo acontecendo, essa tribulação louca na terra de um lado para outro, as pessoas se matando e fazendo todo tipo de coisa que não presta, os anjos, mesmo assim, estará no céu proclamando o evangelho eterno de Deus. A Bíblia nos fala lá em Apocalipse que os anjos estarão voando nos céus com o evangelho eterno e proclamando, né? Quem aceitar o selo, né, da besta, né, não terá parte do reino de Deus. Então, veja lá, leia um pouquinho a palavra de Deus, se formalize direitinho, que é para você não ir para o inferno. Amém? Você quer ir para o céu? Quer ir morar numa morada eterna, eternamente? Vê o que está escrito lá na parábola de São Lucas, né? O rico e Lázaro. Lá é cruel, meu amigo. Lá é sofrimento, ranger de dente. Enquanto que a igreja está lá junto com Cristo, nas bodas do Cordeiro, diz a palavra de Deus que é assim que acontecerá, né? Durante os 7 anos que o Senhor Jesus vai sentar na mesa, né? Com Abraão, Isaac e Jacó, né? E os seus servos ali para participarem da boda do Cordeiro, da ceia do Senhor, juntamente com ele. Foi assim a promessa dele. Então, a partir daí, você vai estar aqui na terra que não subiu com Cristo, vendo todas essas coisas acontecer, e a igreja lá, só festa e alegria na presença de Deus, sendo galardoada, né? Com os galardão, com os prêmios, recebendo coroa de glória, né? Outro recebendo autoridade sobre a cidade. Eita céu, bom e fiel. Se o povo fosse fiel sobre 5 cidades, tu vai dominar. Entra aí e domina sobre vamos supor aqui, vamos pegar aqui Londrina, Maringá, 5 cidades grandes aqui, de Cascavel, Londrina, Maringá, né, Apucarana, Ponta Grossa, né, e Curitiba. Domina sobre essas cidades aí, né? É assim que vai ser, tá? Isso é literalmente, está escrito na palavra de Deus e é real, não é fantasia de alguém que está fazendo fantasia para tentar. Não, isso aí é galardão, é autoridade que você vai ter diante do seu mestre, do Senhor Jesus. Não foi à toa que ele lhe comprou com o seu precioso sangue para lhe fazer reis e sacerdotes do Deus Altíssimo. Amém? Então essa é a mensagem minha de fim de ano para todos, né? Quem ouvir essa mensagem, que eu peço que Jesus Cristo abra seu coração e coloque dentro de você essa mensagem, essa palavra para você ser um dos escolhidos. Ore a Deus e peça a Ele a sua misericórdia e confesse a Ele os seus pecados nesta noite e diga: Senhor, eu quero ser um dos teus escolhidos. Amém? Em nome de Jesus. Para todos. Amém.